com vocês? Então tá, olha, sejam muito bem-vindos na nossa casa. Hoje me coube conversar com vocês e vou falar um pouquinho, não sei se vocês conhecem a Joana de Ângeles, mas ela tem uma obra que eles falam que é transpessoal e tem um livro dela que é o Autodescobrimento. Então eu vou falar sobre um capítulo, né, desse livro que responde a pergunta por que sofremos. Então essa palestra aqui tem um outro estudioso, né, da obra da Joana de Ângeles, que é Adelvair David. Então eu me baseei também, né, um pouco nas palavras dele, que me auxiliaram bastante aqui no que nós vamos conversar. Muito bem. Então a Joana, a primeira coisa que ela fala é que o nosso sofrimento está muito ligado ao nosso chamado nível de consciência. O que a Joana quer dizer com nível de consciência? O nível de consciência, gente, é o nosso entendimento, né? E esse entendimento não é um entendimento intelectual das coisas, mas é um entendimento espiritual. E aí o que a Joana fala? Quando nós não entendemos as causas do nosso sofrimento, a primeira coisa que vem o quê? É a revolta, não é assim? Aí a gente fala, porque Deus foi injusto comigo, porque a minha vida não dá certo, porque eu não mereço. Então o que a Joana fala é que essa revolta que nós sentimos é porque nós não temos o chamado nível de consciência, isto é, o entendimento de por que as coisas acontecem. Aí a Joana também diz assim, ó, o nosso sofrimento não é obra de Deus, né? Deus é bom, né? Então ela nos explica que, na verdade, a colheita que nós fazemos, né, ela está baseada naquilo que nós semeamos. Então, assim, né, as pessoas que frequentam mais aqui a nossa casa sabem disso, né? Que, na verdade, nós já vivemos várias vidas, não é isso? Em cada vida a gente tem o nosso campo para semear, né? Dependendo da semente que a gente coloca nesse campo, não é isso? Podem dar belas flores ou podem, né, dar ervas daninhas. Então vai depender da nossa semeadura, né? E assim, né, a gente, o que acontece? Se eu tenho farpas no meu caminho, é porque eu distribuí essas farpas, né? Eu coloquei farpas no caminho dos outros. E aí, é a mesma coisa, né, gente? A gente vive e vai causando chagas, feridas nas outras pessoas. Então, quando a gente estuda a reencarnação, o que a gente aprende? É tudo causa e consequência. Se eu causei chagas num irmão, eu vou ser chamado ou nessa ou na próxima encarnação para curar essas feridas, né? Porque eu causei a chaga, eu vou ter que ajudar a curar a ferida. Então, eu gostei muito disso aqui. Ela fala assim, ó, vivemos entre corações conquistados e corações machucados. Vou repetir, eu adorei isso. Nós vivemos entre corações machucados e corações conquistados. O que é isso? Quem são os nossos corações conquistados? São aquelas pessoas que a gente já vê que é tão fácil viver com elas, né? Às vezes não fazem nem parte da família, mas a gente se sente tão à vontade, parece que está tudo tão bem, né? Isso nada é de graça, né? Nós já tivemos oportunidade de viver com essas pessoas, já nos harmonizamos, já nos perdoamos e hoje são corações conquistados. E esses corações que são os machucados, né? Quem são essas pessoas? A gente tem isso no nosso dia a dia. Pessoas que a gente tem uma dificuldade enorme de ficar perto delas, seja no trabalho, seja na família. Por que isso acontece? Está aqui ligado à causa do nosso sofrimento. Porque, com certeza, nós machucamos essas pessoas. Nós nos ferimos, talvez, mutuamente, né? Então, a gente, nessa vida aqui, que nós vivemos nesse mundo que a gente chama, né, de provas e expiações, a gente vive para tentar resolver esses problemas, né? Então, esses são os chamados corações machucados. E aí, gente... isso é outra coisa que a gente não entende, porque aí a gente já fala assim, olha lá o que ela falou lá atrás, por que sofremos? Ah, meu Deus, mas por que eu tive
esse marido, ou por que que eu tive esse filho, ou por que que a minha mãe, nossa, né? A gente só reclama, né, gente? Depois eu vou falar disso também. Então, o que que acontece? Mas é exatamente isso que a gente precisa. Porque se eu machuquei aquela pessoa ali, eu preciso que ela viva na minha vida, não é isso? Para que a gente possa se libertar. Porque a Joana fala assim também, ó. Essas pessoas com quem a gente convive e são chamados corações machucados, seja no relacionamento, seja na família, seja no trabalho, é a nossa oportunidade da nossa carta de alforria, da gente libertar a nossa alma. A gente tem a oportunidade de conviver para ver se a gente acerta o passo. E aí, uma coisa que eu gostei também, que ela fala bastante, é assim, ó. Como é que a gente sabe se a gente melhorou ou não melhorou? Eu até vou propor um caderninho, eu já estou até fazendo o meu, vou contar para vocês. Então ela diz o seguinte, ó, a gente tem que olhar bem o chamado índice de exigência. O que é o índice de exigência? Tem pessoas que fazem uma lista, né? Assim, ó, tipo, eu só me caso se ele me trouxer flores à noite. Eu só me caso se ele tiver isso assim, assim. Eu só me caso se, né? Ou então, a gente começa, né, a fazer aquela lista. Então, na verdade, né, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês, olha. A gente pode fazer a lista que quiser. A gente pode encontrar uma pessoa que faça tudo isso que está na nossa lista. Não vai resolver nada. Porque a paz que a gente precisa, né, não depende dessa lista. A gente confunde muito a parte externa com a parte interna. O que eu quero dizer para vocês? É porque a gente cria expectativas e imagens. Então a gente imagina, tem gente que fala assim, não, porque hoje, olha, hoje ele é meio assim, é meio ciumento, meio orgulhoso, mas eu vou dar um jeito. Então a gente acredita, né, que isso está errado, que a gente vai conseguir modificar as pessoas, né? Que a gente vai casar e pronto, e vai ficar do jeito que eu quero. E olha aqui, ó, isso não é amor. Isso não é amor. Isso aí é outra coisa, mas amor não é. Porque o amor verdadeiro, gente, como a Maria começou aqui, parece até que ela já sabia o que eu ia contar. O amor verdadeiro, ele não é exigente, né? No sentido de querer transformar o outro do nosso jeito. Nós podemos auxiliar as pessoas, né? Muitos de nós, pais, mães, a gente, né, recebe como coração machucado um filho que é problemático, não é verdade? A gente pode auxiliar, agora achar que a gente vai modificar o nosso filho, a gente não vai. Cada um se modifica, né, a si próprio. E é assim, ó, se bastasse uma lista, como eu falei antes, de desejos, e se eles fossem todos cumpridos, gente, hoje em dia a gente vê, gente, ó, carro bonito, casa bonito, lindos, né? Corpo perfeito, pele maravilhosa, nariz assim, lindo, tudo lindo. E não tem esse índice de suicídios que foi falado aqui na terça-feira. Quer dizer, se bastasse essa lista, né? E fosse, né, a gente tivesse a felicidade, não teria pessoas, né, que tiram a sua vida. Quer dizer, a nossa felicidade vai muito além dessa lista, né, de exigências que nós temos. E aí a gente chega num ponto que também é muito importante para a gente falar do sofrimento, que é nós nos conhecermos, né? Lá Sócrates, né, vocês devem lembrar, tem a famosa frase do conhece-te a ti mesmo. Nós temos muita dificuldade com isso. Estou falando para vocês, estou falando para mim. Eu muitas vezes falo que a gente vive como se fosse num baile de máscaras. Cada um escolhe uma máscara. Um escolhe aquela máscara daquela pessoa séria, o outro daquela pessoa muito bondosa, o outro... Tudo mentira. Uma cambada de mentira, porque se tirar não é nada daquilo, é tudo falsidade. E a gente tem muita dificuldade de reconhecer que nós não somos perfeitos. Ou alguém aqui se acha perfeito? Ninguém é perfeito. Cada um de nós tem um drama próprio. Seja trabalhar o orgulho, seja trabalhar o egoísmo, seja trabalhar o ciúme. Cada um tem o seu, né, o seu drama. E aí, a gente veste essas máscaras. Então eu sempre falo isso aqui também nas palestras, que quando sairmos dessa para melhor, as máscaras vão cair todas. Não vai adiantar a plástica, não vai adiantar a lipoaspiração, nada disso vai adiantar, porque nós vamos estar do outro lado da vida
sem a máscara, né? E viver sem máscara é muito difícil, porque a gente vai se enganando, né? A si próprio, né? E aqui eu achei isso aqui muito interessante também, porque assim, né? A questão da aparência externa. Então, na nossa casa, por exemplo, a gente vai, tem gente que quer ser até meio neurótico, né? Limpa, 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 a casa perfeita, aquele brinco. Mas quando a gente olha dentro da gente, né, gente? Meu Deus, quanta teia de aranha. Olha, teia de aranha para tudo que é lado e a gente, né? A gente finge que não vê, põe a máscara, né? Ah, isso depois eu resolvo, não é assim? Então a gente se ilude muito com essa beleza externa. E por quê, né, gente? No fundo, todos nós, né? Eu, vocês, todos nós, o que a gente quer? A gente quer ser amado, não é isso que todos nós queremos? Nós queremos ser amados, nós queremos ser abraçados, né? A gente quer, assim, viver assim, né? Em paz, feliz. E a gente acha, equivocadamente, bom, ah não, ele não me ama porque eu não sou bonita. Aí a gente se enfeita. Ele não me ama porque eu engordei muito. A pessoa faz uma dieta, meu Deus, perde 15 quilos. Ele não me ama porque eu não tenho carro. Então a gente fica se preocupando com tudo esse externo e no fundo não é nada disso. Se a gente olha para exemplos da humanidade, como por exemplo Chico Xavier, né, não tinha nada de bonito, né, gente? Não podemos dizer que Chico era bonito. Gente, não tinha nesse nosso Brasil quem não quisesse estar assim, ó, essa distância lá, ó, do Chico. Porque a presença do Chico Xavier, a gente até se emociona, né? Era uma coisa tão boa que pessoas chegavam até Chico com uma lista, não, eu vou lá conversar com o Chico, aí a pessoa ia com aquela lista de perguntas para o Chico. Chegava lá, não precisava falar nada, a pessoa já começava a chorar, porque tudo isso que nós temos dentro da gente, né, que faz a gente não se sentir amado, na presença de Chico, aquilo ali a gente conseguia, né, exteriorizar aqueles sentimentos, seja de tristeza, de amargura. Por que eu estou falando isso? Porque Chico era amado e não tinha nada dessa, né, dessa beleza, dessas coisas externas. Então a gente tem que parar de acreditar que uma pessoa vai se aproximar da gente, vai nos amar por tudo isso que eu falei antes. É a nossa aura, né? É aquela coisa boa que a gente extrai da gente que faz as pessoas quererem ficar perto de nós. E Jesus Cristo falou uma coisa aqui também, né, que é um puxão de orelha para todos nós, que ele falou ali para os fariseus. Ele disse assim, ó: vocês são sepulcros caiados. Não sei se vocês lembram disso. O que é ser um sepulcro caiado? É as máscaras, é fingir. Aí volta aquela roupa bonita, aí vai. Então aqueles que fazem aquela caridade para todo mundo ver, né? Só dá se alguém tá olhando, né? Porque se ninguém olhar também não dou. Quer dizer, tudo isso, e Jesus Cristo, né, já falou isso lá, né? Naquela época, né? Esse David, né, que eu assisti, ele lembrou também desse ditado popular que diz assim, ó: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então, nós temos que cuidar, né, do nosso interno. Porque o que nos faz infelizes não é o nariz perfeito, não é o cabelo preto, todo encaixeado. Não é nada disso que nos faz felizes, né? Nos faz infelizes. Vou contar para vocês, ó, o que nos faz infelizes são os sentimentos que nós carregamos dentro de nós e que nos incomodam. São esses sentimentos que a gente não consegue gerenciar. É esse sentimento que traz o nosso sofrimento. Então, muitos de nós dizem assim: ah, porque eu fui usado, porque, né, começa a se lastimar. E olha só, gente, se foi usado, é porque se deixou usar. Vocês estão entendendo? Porque assim, ó, não adianta. Aí o outro diz assim: ah, porque eu me dediquei 25 anos ao meu marido, ele me abandonou. Aí ele diz assim: ah, porque o meu amor foi em vão. Voltando, nenhum amor é em vão. Todo amor que a gente dá, o proveito maior é o nosso. Se a pessoa foi embora, não é porque, né, a pessoa foi embora que eu ter amado não foi importante, né? Então, quem mais ganha com o amor é quem doa o amor, né? Então, isso é muito importante a gente lembrar. E eu falei aqui antes também, né? O amor condicionado não é o amor verdadeiro. E é assim, ó, quanto mais exigências eu coloco,
Isso aqui eu achei muito legal também. Quanto mais, lembra que eu falei do índice ali de exigências? Quanto mais exigências eu coloco, menor é a minha capacidade de amar, né? Porque eu exijo tanto da pessoa, ela tem que ser isso, tem que ser aquilo outro, né? Então a minha capacidade de amar é muito pequena. E aí ele fala assim também, ó, o problema da ofensa não é de quem, o problema da ofensa é quem ofende, né? Se você for ofendido, então pronto, vamos trabalhar essa ofensa, mas não, né? Quem tem que resolver o problema é quem te ofendeu, né? Isso aqui também achei bem bom. Isso, aí é assim, né? A questão do orgulho, né? Então a gente também tem esse outro problema do nosso sofrimento. A gente deixa muito o orgulho governar a nossa vida. O que é o orgulho? O orgulho é isso, né? A gente se acha melhores que os outros. É o todo famoso se acha, né? Então a gente se acha melhor que os outros, a gente passa a perna no outro, né? E etc, porque a gente acha que é superior, né? E aí ela colocou assim também, ó, como é que a gente vai melhorar então esse nosso entendimento, né? A gente vai melhorar esse nosso entendimento em relação ao sofrimento quando a gente aprender a amar. E ela fala uma coisa que eu também achei bem bom, que é assim, ó, não tem nenhum de nós aqui que não vai cair várias vezes. Porque nessa vida nós ainda somos aprendizes, né? Mas o que a Joana diz é assim, ó, não tem nenhum mérito em cair e ficar no chão se lastimando. Então o nosso papel é cair e levantar. A gente vai cair várias vezes, mas não tem mérito. Ah, porque aí fica lá, porque eu sou um infeliz, porque coitado de mim, aquela coisa, né? Bom, aí eu tenho que falar um pouquinho também da questão aqui dos pensamentos. Na última vez que eu tive aqui, eu falei do baú das infelicidades. Já escutaram isso aqui que eu falei? Não. Vou repetir, é assim, ó. Muitos de nós têm esse tal do baú, né? Porque tinha um baú da felicidade, eu sou do tempo do baú da felicidade. Mas também tem o baú da infelicidade. O que é esse baú? As pessoas vão, acontece alguma coisa ruim, ela bota lá no baú. Aí elas vão colecionando infelicidades, vai botando no baú. Aí, gente, ainda tem mais. As pessoas se reúnem, cada um com seu baú de infelicidade para tomar um café. Aí chega a Maria e fala, você não imagina o que o meu marido me fez. A Joana já quer competir com a Maria, porque a infelicidade dela foi maior. Aí tira a infelicidade dela do baú e ficam lá, né, compartilhando infelicidade. Isso aí não vai resolver, né? A gente tem que aprender a trabalhar, né? Isso que nos fez ficar magoados, que nos fez sofrer, e não vai ser guardando num baú, né? E ficar compartilhando, porque tem gente que guarda aquela mágoa por 25 anos, por 30 anos, a pessoa ainda não conseguiu se livrar daquilo ali, né? Então isso aí é muito complicado. E assim, ó, a gente respira a atmosfera do sentimento que a gente carrega. Então as pessoas que são muito negativas, elas respiram esse sentimento de negatividade, né? E aí, gente, quando a gente morre, se alguém acha que a gente vai morrer e as coisas que eram aqui ruins vão ficar boas, a gente carrega junto com a gente a atmosfera que a gente criou aqui. Então aquelas pessoas, né, que conseguem criar o céu em torno de si, levam o céu quando daqui sai. E aquelas pessoas, né, que vivem, né, numa atmosfera muito carregada, quando ela morrer, ela vai com essa atmosfera, porque ela se envolveu, né, nessa atmosfera. Tem isso que a Joana fala também, que nós somos herdeiros de nós mesmos. A gente sempre, vou herdar, não. A gente herda, isso eu acho muito legal, né, no espiritismo. Porque a gente tem esse conceito da herança. O que é herança? Herança é o que meu pai deixou para mim, a minha mãe deixou para mim, né? Mas quando a gente fala desse lado emocional, o que eu deixo para mim foi o que eu semeei na outra vida. Então eu sou herdeira daquilo que eu construí. Se eu construir coisas boas, eu vou ter uma herança boa, né? Se eu construir coisas ruins, eu vou ter uma herança ruim. E aí tem outro assunto aqui também, que como é que a gente se protege, né, gente? Assim, Chico, todo mundo sabe, né? Tinha essa aura maravilhosa. E assim, ó, praticando o bem
que a gente se protege. Quando a gente pratica o bem, a gente se imuniza, né? É como se fosse realmente um antibiótico espiritual. Praticar o bem é a melhor forma da gente criar uma aura positiva em torno de nós, criar uma aura de proteção, inclusive. Porque quem pratica o bem está protegido. É como se tivesse mesmo uma túnica assim eletromagnética que tudo isso que quer me atingir não me atinge. Porque aquilo que eu carrego e aquilo que eu propago, né, é o amor. Não é isso? E aqui eu coloquei também pra gente fazer uma reflexão, né, gente? Porque a gente tem que evitar propagar o mal. Então, olha, não tem, como diz o Erivelto, eu sempre lembro do Erivelto, não tem nenhum fofoqueiro aqui nos ingleses, né? O Erivelto que é ótimo. O que acontece? As pessoas adoram, né? Passar adiante, fazer fofoquinha, ficar contando a infelicidade alheia, né? Então isso aí a gente sabe, não vamos propagar o mal. Porque olha só, a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de amor, cheio de gratidão, né? É isso que a gente vai, né, dizer para as pessoas. Porque tem muita gente, vocês devem conhecer, que diz assim, quer ver? Ah, eu não queria dizer isso. Não tem esse papo assim? Ah, não, eu não queria dizer isso. Tem gente que passa a vida se desculpando e dizendo que não queria dizer isso. Mas como é que não queria dizer se disse? É porque estava dentro de si, né? Então assim, ó, as pessoas, eu tô falando para vocês, estou falando para mim, tá? A gente muitas vezes fala coisas erradas e depois vai se desculpar. Mas eu quero dizer para vocês que na maioria das vezes não é porque a gente se arrependeu. A gente foi envergonhado, né, do que os outros vão pensar da gente. E vai dizer, ah, mas tá vendo? Olha só como é que ela é, né? Então a gente tem que pensar nisso, né? É o nosso orgulho que muitas vezes, né, falam mais alto que nós. Bom, aí ele fala que eu acho que eu já falei isso, né, do coração machucado, mas retornando, ele repete então que o meu pior inimigo vai ser aquela pessoa que vai estar próxima de mim, né, na minha próxima existência. E essa parte aqui também eu acho muito boa, né, gente? Que é assim, ó, o que nos liberta é o amor e o que nos aprisiona é o ódio. E é por isso, então, que a gente vive encarcerado. Nós vivemos encarcerados porque a gente vive no ódio. Hoje no Brasil, né, a gente está passando por um momento de muito ódio, né? As pessoas com tanto preconceito, né, e violência, a gente tem que prestar atenção nisso, porque o ódio, ele nos encarcera. O que nos liberta é o amor, né? E a gente também está encarcerado porque nós não aprendemos a amar. Quando nós aprendermos a amar, né, a gente, né, não vai mais estar encarcerado. Daqui a pouco eu acho que eu tenho que parar, né? Porque eu tô vendo aquilo ali sumir. Bom, aí eu tenho outra coisa aqui que eu também achei muito boa. Eu queria até pedir a esses que estão agora sentados que fechassem os olhos. O que vem escrito é assim, ó. O amor é uma ponte luminosa. Eu amei isso. E aí eu queria que cada um de nós agora pensasse realmente nessa ponte, porque ele coloca assim também, ó. Com o amor, nós atravessamos a escuridão que o nosso espírito construiu. Então eu queria que cada um de nós imaginasse essa ponte e imaginasse uma pessoa lá no final da ponte. Eu estou aqui no início da ponte e vou atravessar essa ponte luminosa que é a ponte do amor. E eu vou então pensar nessa pessoa que está do outro lado, com quem eu desejo muito me reconciliar. E é atravessando a ponte, né? Essa ponte luminosa do amor, é exercendo o amor que eu vou conseguir me aproximar dessa pessoa, né? E conseguir, pelo menos, iniciar essa reconciliação com essa pessoa. E é assim, ó, gente, quem quiser pode abrir os olhos. É muito importante, como a Joana fala, a gente ter esse do conhece-te a ti mesmo. Por quê? É muito comum a gente falar assim também, quer ver? Ah, se eu tivesse saúde eu faria. Ah, se eu... Mentira que você já teve saúde e não fez?
Pura mentira, tá querendo me enganar? Pensa que nasci ontem? Mentira. Então, a gente arruma muito desculpa para não fazer as coisas. Ah, se eu tivesse. Olha que bom que tá até um pouco doentinho, porque até tá pensando um pouco melhor, né? Porque a doença muitas vezes vem para nos fazer refletir. Ou vocês acham que nós não recebemos vários avisos antes de ficar doente? A gente vai recebendo, aparece uma pedrinha, aparece um cisquinho e a gente finge que não vê, finge que não vê, finge que não vê, finge que não vê. Aí, né, é uma forma, mas nada para castigar, só para nos melhorar, não é verdade? Então, a gente deve evitar, né, gente, ficar arrumando desculpa, né, para os nossos erros. O que nós temos que fazer? Eu até estou falando para vocês e vou tentar fazer. A gente pode, na hora de dormir, né, fazer essa reflexão do nosso dia. E a gente pode até anotar num papelzinho, né? Assim, Cristina, o que hoje você fez que foi bom? Eu escrevo lá, porque eu também não sou tão ruinzinha. E o que eu fiz de ruim? Eu escrevo no meu papelzinho. Porque a gente não percebe que tem erros que a gente está cometendo todo dia. Então é bom a gente escrever, porque quando... Meu Deus, mas de novo, né? Então é interessante. Por quê? Porque isso é o autoconhecimento, né? A gente precisa trabalhar no nosso autoconhecimento para a gente poder corrigir, não é isso? E aí eu coloquei aqui também, falta pouco, tá, gente? Eu coloquei aqui também o seguinte, ó, falar de mudança, né? Porque assim, ó, a gente tem muito essa história da reforma, né? Ah, eu vou trocar um móvel. Aí a gente troca o móvel, troca o carro, a sala, reforma, né? Então a gente tem que pensar também que é muito importante a gente trocar esses sentimentos, não é só trocar móvel, não. A gente tem que trocar o quê? Até coloquei aqui, ó. A gente pode trocar o nosso orgulho por um pouco mais de humildade, né? A gente pode trocar a inveja por um pouco mais de gratidão. A gente tem que aprender, da mesma forma que a gente troca os móveis da sala e reforma. E aí depois eu percebi que, na verdade, eu tô falando da reforma íntima, porque é isso, trabalhar sentimentos, né? É trabalhar a nossa reforma interior. Então, para fechar, eu já trouxe essa oração aqui, né? Mas a gente vai fazer juntos, tá? Então eu vou falar uma frase, vocês repetem até o final, pode ser? Então vamos lá. Senhor Jesus, eis-me aqui, doente e cansado aos teus pés. Compadece-te de mim, meu amado pastor. De mim, ovelha desgarrada. Ofuscou-me o brilho falso da vaidade humana. A ilusão terrestre debilitou o meu raciocínio. O egoísmo enrijeceu-me o coração. E caí no precipício da ignorância. Como leproso do sentimento. Tenho chorado e sofrido amargamente. Mas sei que és o divino médico. Dedicado aos infelizes, e transviados do caminho. Por piedade, livrai-me da prisão de mim mesmo. Liberta-me do mal, resultante das minhas próprias ações. Faze que meus olhos se abram à luz divina. Nutre-me com a tua verdade soberana. Ampara-me a esperança da regeneração. Senhor, dá-me forças para reparar as minhas dívidas. Para curar todas as chagas que criei. Corrigir todos os erros que ainda se acham vivos dentro de mim.
Jesus, confiaremos em tua compaixão para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada. É isso.